Casas Bahia reporta prejuízo de R$ 1 bilhão em 2023, mas gerou mais caixa. Eu quero trazer uma notícia que saiu recentemente, após o fechamento dos números de 2023 Casas Bahia, e como que a empresa está fazendo para gerar mais caixa, consequentemente fazer uma reviravolta nas finanças da companhia, para que ela performe melhor, e como que, usando o case da Casas Bahia, você pode também gerenciar melhor o teu, principalmente comércio, e entender essas alavancas que as Casas Bahia está usando para usar no teu negócio também. Uma premissa aqui é que tu entenda de finanças de forma profissional, mas eu vou tentar detalhar o máximo possível aqui o que está na notícia, né, e como isso se transforma nos números de uma DRE e no fluxo de caixa, e como que você olha para a tua empresa dessa mesma forma e pode, de repente, copiar essa estratégia que as Casas Bahia está fazendo. Então, o título da notícia aqui do Neofeed, essa notícia eu tô lendo hoje, dia 26 de março, porque ontem, dia 25, segunda-feira, a companhia fechou o quarto trimestre de 2023, reportando um prejuízo líquido de R$ 1 bilhão, um forte aumento frente às perdas de 163 milhões apurada no mesmo período de 22. Então, 2022, eles apuraram um prejuízo de 163 milhões e 2023, 1 bilhão de prejuízo. E a receita líquida recuou 16,2% e o EBITDA ajustado caiu para 74%. Só um ponto, eu quero fazer uma pausa aqui para te explicar o que esses números resumidamente estão falando sobre o que aconteceu na DRE da empresa. E lembrando, né, a DRE ela é por regime de competência, então por isso que ela reportou prejuízo, mas gerou caixa, e ao longo do vídeo a gente vai explicar isso melhor. Então, lembrando a estrutura da DRE, aqui nós temos a venda, né? Então, lembrando, na competência, são todos os produtos que foram vendidos, não necessariamente o que a Casas Bahia recebeu. Porque quando a gente compra parcelado lá nas Casas Bahia, ela também recebe parcelado. Mas na DRE, ela computa isso no valor total da venda. Então, a receita bruta de tudo que ela vendeu, os impostos sobre a receita, né? E aqui, principalmente PIS, COFINS e ICMS, né? Quais foram os impostos que incidiram sobre a venda de 2023, desconto, cancelamentos, devoluções, e a gente chega na receita operacional líquida. Então a gente chega nesse primeiro indicador. Aqui ele está falando que a receita líquida recuou 16%, né, para 7,4 bilhões de reais. Então ele está falando dessa linha aqui. Importante frisar que as companhias maiores elas olham mais para a receita líquida do que para a receita operacional bruta. Então a diferença entre a receita líquida e a receita operacional são os impostos e deduções e cancelamentos, tá? Então a receita líquida diminuiu e também o EBITDA ajustado caiu 74% a 163 milhões de reais. Ou seja, dos 7,4 bilhões, apenas 163 virou resultado operacional, que é o que essa sigla representa, o resultado operacional de uma empresa. Então nós temos a receita líquida, nós temos os custos de produto, ou seja, o quanto custou vender os produtos que foram vendidos em 2023. Depois a margem bruta, depois a gente tem despesas variáveis, que é comissões, logísticas, taxa de cartão e tudo mais. Depois a gente tem toda a despesa fixa que a empresa teve para operar tudo isso, então salários, enfim, todos os encargos e aluguéis e tudo mais, todas as despesas fixas. Qual é a diferença de despesa fixa para despesa variável? Despesa fixa, ela não acompanha o faturamento. Não necessariamente eu vou faturar mais e eu vou ter mais despesa fixa. Mas, por exemplo, energia, ela é uma despesa fixa, apesar de variar, mas ela não varia de acordo com o faturamento. Então, depois de descontar receita líquida, custo, né, o quanto custou vender, o quanto custou os produtos que foram vendidos, quanto foi pago para o fornecedor, né? Comissões, logística, taxa de cartão e todas as despesas fixas, teve um resultado operacional, ou seja, um EBITDA que ele caiu 74% com relação a 2022 aqui no caso. Então sobrou só 163 milhões de reais de EBITDA. Beleza, mas como que ela reportou um prejuízo de 1 bilhão? Depois do EBITDA, aqui na DRE, a gente tem as despesas financeiras, que é uma despesa forte nesse tipo de negócio, porque elas têm muito empréstimo, elas utilizam muito de operações financeiras para fechar os gaps operacionais, né? Isso pode ser tema para um outro vídeo. Despesas ou receitas não operacionais, não vai ter muito aqui, mas principalmente depreciação e amortização, por exemplo, tudo que ela reinveste tem uma despesa que ela não é financeira, ela acontece só no balanço da empresa, em que os ativos da empresa, ou seja, o caminhão, prateleira, tudo que ela investe nas lojas ali vai depreciando, então isso conta para o resultado negativo. Depois os impostos sobre a renda, né? Mas se o resultado foi negativo,
provavelmente os impostos sobre a renda eles zeraram, né? Não foi pago nenhum imposto. Então só depois a gente chega no lucro ou prejuízo líquido de R$ 1 bilhão. Então aqui está a diferença entre o EBITDA positivo, que a gente teve um EBITDA positivo, mas ainda assim provavelmente toda a despesa financeira e depreciação dos bens de 2023 causaram um prejuízo de R$ 1 bilhão. E aqui está o primeiro ponto de como a companhia teve prejuízo, mas ainda assim gerou caixa. Empresas como as Casas Bahia, que são comércio, eles têm ponto físico, né, ou uma indústria, por exemplo. A depreciação ela é uma despesa forte na DRE, apesar de ela não ser uma despesa financeira, ela é apenas uma despesa contábil. Por exemplo, foi comprado um carro e esse carro deprecia ao longo dos anos ou ao longo dos meses, né, conforme a Receita Federal informa isso, tem uma tabela para isso. E essa depreciação ela deve aparecer aqui. Modifica a base de cálculo para cálculo de imposto de renda. Por isso, então, um prejuízo de R$ 1 bilhão e um resultado positivo. Mas agora avançando na notícia, que apesar do prejuízo, né, o CEO, o Renato, aqui, ele diz que há motivos a comemorar o desempenho apurado nos últimos 3 meses do ano passado. Mesmo com mais um trimestre de prejuízo nas contas, ele destaca que pela primeira vez em 4 anos, o fluxo de caixa livre ficou positivo. E é um indício que aponta para dias melhores na segunda metade do ano de 2024 e retomada consistente em 2025. E aqui um ponto, o fluxo de caixa livre é tudo que a empresa recebeu versus tudo que ela pagou da operação. Ou seja, lembrando, o que ela recebeu não é o que ela vendeu. Agora a gente está falando de regime de caixa, aqui a gente está falando de regime de competência. No início da notícia aqui, está tratando de informações da DRE. E agora ele está falando sobre caixa da companhia. Ou seja, de tudo que ela recebeu, não necessariamente que ela vendeu, diminuindo tudo que ela pagou, ela teve uma geração de fluxo de caixa livre. Ou seja, depois disso sobrou algum dinheiro. Isso dá um fôlego maior para a empresa para que ela possa fazer movimentos de melhoria de margem e outras coisas. E ele destaca que as Casas Bahia fechou 2023 com fluxo de caixa livre, excluindo os efeitos da renovação de acordo com a Bradescar. O que seria isso? Provavelmente houve uma negociação com a empresa que fazia a transação de cartão de crédito, né? E são as taxas, as MDRs, né? As taxas que a Casas Bahia paga quando tu passa o cartão de crédito. Então ela teve um fluxo de caixa positivo de 648 milhões de reais. Ou seja, ela reportou prejuízo na DRE de 1 bilhão, mas ao final do ano teve um caixa positivo de 648 milhões de reais, né, depois de ficar negativo nos últimos 3 anos. E para o CEO, essa é uma sinalização da reestruturação baseada no Back to Basics, ou seja, eles estão focando mais na linha branca, e isso está começando a apresentar algum resultado. Ou seja, o que é esse foco na linha branca? Né? E aqui está um ponto importante para quem tem empresa de comércio. Quanto mais produtos tu oferece, mais dinheiro tem que ficar parado no teu estoque. E aqui as Casas Bahia estão fazendo um trabalho contrário, de focar naquilo que eles são bons, e é o posicionamento deles, em ser mais eficiente, comprar, estocar e vender produtos da linha branca, do que tentar agarrar várias outras frentes que traz faturamento, mas não necessariamente facilita o caixa, porque tu acaba tendo que ter muitas opções. Tu vender, por exemplo, celulares, tu tem que mobilizar várias categorias de celulares para ter algum faturamento. Enquanto a estratégia aqui é voltar para o básico, ou seja, oferecer menos produtos, mas oferecer melhor esses produtos que a empresa se propõe a vender. Aqui ele traz que a companhia se propôs a reduzir em R$ 1 bilhão os estoques mais antigos e de categorias não core, ou seja, de categorias que não é o foco da Casas Bahia, que agora será a linha branca. No quarto trimestre, na comparação com o mesmo período de 22, houve uma redução de 1,2 bilhão em estoques. Ou seja, muito dessa geração de caixa que a companhia está tendo é porque ela está deixando de comprar alguns produtos que ela revendia no passado. E também as Casas Bahia reduziu o quadro de funcionários de 2023 em 8,6 milhões de posições, que é cerca de 20% do total. Também está sendo feito um trabalho de reduzir despesa fixa, buscando maior eficiência entre o time e tudo mais. Isso é um trabalho que sempre deve ser feito, porque à medida que a empresa cresce, vai se inchando nessas posições. Né? E outro ponto também que eles estão fazendo, redução dos estoques, otimização do quadro de funcionários e fechamento de lojas, provavelmente de lojas que davam prejuízo, e baixa de ativos. A gente olha para o balanço da empresa, a gente vai baixando os ativos aqui para reduzir despesa com depreciação. E além da previsão referente à decisão do STF, que é a diferenciação de alíquota de ICMS. Não vou entrar nesse ponto aqui, porque senão a gente vai entrar numa outra conversa. Quero dar foco aqui nas estratégias de redução de estoque,
fechamento de loja física e redução de quadro de funcionários, que fez com que a geração de caixa melhorasse nas Casas Bahia. E daí aqui no final ele comenta, né, que a evolução do quarto trimestre de 2023 foi caixa e não profit and loss, que seria lucros ou prejuízo lá na DRE, na última linha. Por isso que eles registraram 1 bi de prejuízo, mas ainda assim geraram um caixa. Agora precisamos começar a rodar a companhia limpa. Voltar a comprar mercadorias no mesmo volume que comprávamos, com margem normalizando. Estou feliz com a operação e o marco da companhia. Ou seja, voltar a comprar melhor as mercadorias que eles são core, que é a linha branca, e melhorar a margem. Ou seja, ao invés de pulverizar a compra e o caixa da companhia em vários produtos que não é core da empresa, em que fica deixando esse dinheiro parado no estoque e, consequentemente, tendo que trabalhar mais com empréstimos e tudo mais, eles vão voltar a melhorar as compras, ou seja, comprar mais com melhor margem, porque daí quando aumenta o volume tu consegue um preço melhor na compra, para também depois melhorar o resultado operacional na DRE por competência da empresa. E agora na frente financeira eles comentam que as renegociações de dívidas, né, que venciam em 2024 e 2025, então eles estão buscando também fazer um trabalho de redução de despesa financeira. Isso impacta tanto no caixa quanto na DRE. E um indicador de alavancagem, né, então eles falam que no quarto trimestre a dívida bruta das Casas Bahia somava 4 bilhões, um pouco acima dos 4,1 no mesmo período de 2022. E o indicador de alavancagem financeira, medindo caixa líquido sobre EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, era de 0,3, enquanto no terceiro trimestre estava em 0,5. Sobre esse indicador, é importante entender o seguinte: o caixa líquido é o dinheiro disponível que a empresa tem após pagar as suas dívidas. Então a gente está falando basicamente do mesmo montante financeiro. E o EBITDA, como você viu, é resultado operacional na DRE. Então, quando a gente divide o caixa líquido pelo EBITDA ajustado, você está vendo quanto dinheiro disponível a empresa tem com relação ao dinheiro que está gerando para pagar as próprias despesas. Então significa que quanto mais alto, melhor. Ou seja, as Casas Bahia estão mostrando que está melhorando a capacidade dela de pagar as suas próprias dívidas. Então lembrando, quando a gente olha para a caixa, eu estou pagando a dívida, ela é composta de dois valores, vamos dizer assim. O principal, que é o pagamento da amortização, e a despesa, que são os juros. No fluxo de caixa vai impactar os dois, tanto o pagamento do principal quanto o pagamento dos juros. Porém aqui na DRE, a gente vai aparecer só a despesa financeira, só o pagamento de juros. Toda essa renegociação vai melhorar tanto em caixa quanto no lucro líquido da companhia. O indicador de alavancagem aqui, como a notícia trouxe, ela já melhorou com relação ao trimestre anterior. No caso, o caixa líquido sobre EBITDA passando de 0,3 para 0,5. E os pontos que eu quero destacar nesse vídeo são que uma boa gestão de fluxo de caixa, consequentemente de estoque e do ciclo financeiro de empresas de comércio que compram e revendem algum produto é essencial para a saúde financeira da empresa como um todo. Entendendo como tu trabalha com a DRE, com regime de competência, como tu apura resultado e depois como isso impacta no teu caixa, faz com que tu consiga tomar melhores decisões sobre a tua empresa e não só sair comprando coisa porque tá vendendo, deixando um monte de dinheiro no estoque, não olhando para o estoque, não pensando em redução do estoque, como girar o estoque mais rápido, fazendo com que o teu ciclo financeiro e a tua despesa financeira aumente e tudo mais. Então, entender essas alavancas do negócio, e principalmente do negócio de comércio, facilita com que tu tenha uma empresa mais saudável, mais lucrativa e também com mais dinheiro no caixa, porque lucro não é caixa, né? O lucro a gente está olhando para a competência e caixa a gente está olhando para regime de caixa. E se você quer entender mais de finanças de forma estratégica, de forma profissional, para saber ler uma notícia dessa, e principalmente ler uma notícia dessa, entender o que um grande está fazendo e como tu pode trazer isso para o teu negócio. Entendendo, né, o que são os indicadores de EBITDA, de lucro líquido, de geração de caixa, fluxo de caixa livre e tudo mais, como as companhias fazem para identificar a dívida e quando é saudável tomar ou não. Eu aprendi finanças corporativas de forma profissional, analisando o balanço de empresa e trazendo isso para a realidade do meu negócio. E aprendi a tomar as decisões que os grandes estavam tomando dentro do meu negócio, né? Os números, eles só eram menores, mas eu enxergo os números dentro dos meus negócios da mesma estrutura que uma empresa profissional também enxerga. Então, se você quer entender melhor, eu tenho uma mentoria de finanças estratégicas para empresários. O link vai estar na descrição, o link da notícia também vai estar na descrição. E se alguma coisa não ficou clara aqui desse vídeo, pode deixar nos comentários
que eu dou uma olhada. Se for alguma dúvida relevante, a gente pode até gravar um outro vídeo sobre isso. E comenta o que tu achou, curte pro YouTube Tegais para mais pessoas, compartilha esse vídeo com o teu sócio, com a tua equipe financeira aí, em como vocês podem melhorar a gestão do teu negócio, principalmente a estratégia financeira por trás, para que vocês tenham mais geração de caixa e também melhora no lucro do teu negócio. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!